E aí, nesse contexto, Leandro, eu queria que tu falasses um pouquinho sobre como que a formação na pós-graduação e nas pesquisas que tu desenvolveste no mestrado, no doutorado, te deu subsídio para conseguir, hoje, na tua atuação como professor universitário, como pesquisador, atuar como tu atuas nos teus projetos. E também algo que é muito legal da tua fala, que naturalmente fica evidente como que pesquisa, ensino e extensão e trabalho com políticas públicas atuam conjuntamente, né? E isso é super interessante. Também queria que tu falasse um pouquinho sobre a possibilidade que a formação em pós-graduação em linguística dá para atuar, além da pesquisa e além de atuar na pesquisa e na docência, a possibilidade de atuar também junto, né, de parceiro de órgãos públicos e de setores aí da sociedade civil, em nome de políticas públicas de linguagem também. Então, falar um pouquinho das possibilidades de mercado de trabalho que promovidas aí pela formação que a pós-graduação em linguística oferece. Legal, Jael. Bom, eu acho que talvez o mais importante na minha formação, assim, e sou muito grato à Unicamp por isso. Eu tenho uma amiga que diz assim, a Unicamp me salvou, né? Que eu acho no sentido de que um curso, claro, não só um curso de linguística, né, mas acho que a universidade pública de maneira geral, mas alguns cursos específicos acho que favorecem mais, e a linguística certamente é um deles, mas que permitem a gente abrir a cabeça, né, abrir os horizontes. Isso, ou seja, é muito mais do que uma simples formação profissional, né, de preparar para um certo mercado de trabalho, né, que também claro, função da universidade, mas eu acho que enfim, ao longo do meu percurso no Unicamp, eu realmente virei uma outra pessoa, assim, né, de me abrir, né, para outros horizontes, de assumir uma atitude crítica, né, em relação aos discursos que nos constituem, né, a pensar nos próprios preconceitos, né, que a gente tem, que a gente reproduz em relação a diferentes sujeitos, né, enfim, e pensar o político, né, que a Unicamp, né, tem uma tradição muito forte nisso, né, os pesquisadores da linguística, da linguística aplicada, né, que muitos estão bastante preocupados de pensar como o político é estruturante do funcionamento da linguagem, né, e nesse sentido, ter a oportunidade de uma formação como essa, né, eu acho que deixa a gente menos ingênuo, né, mais crítico e nos faz, de alguma forma, pessoas melhores ou com um desejo, né, de uma transformação social positiva, né. Então, assim, eu acho que, e digo isso muito sinceramente, né, sem nenhum tipo de forçação de barra, que a Unicamp, o curso de linguística fisicamente, me abriu muito, né? Claro que não é só o curso em si, né, mas a interação com pessoas de diferentes histórias de vida, né, e a Unicamp cada vez mais, né, assim como as universidades públicas em geral, é uma universidade que vai ficando mais plural, né, talvez se comparando quando eu terminei a graduação em 2005 com a Unicamp de hoje, né, a Unicamp naquele momento, 2005, acho que ainda era um pouco plural, né, mas ainda assim, né, me abriu muito a cabeça, né, diferentes tipos de experiências que a universidade te oferece, né. E claro, né, assim, me deu uma formação muito importante para que eu pudesse
segui carreira acadêmica, né, que era o que eu desejava mesmo, né? Então eu concluí o doutorado em 2012, foi quando eu defendi. Quando eu defendi, eu já era professor visitante na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, que também foi um período muito importante na minha formação. Trabalhei 2 anos na UNILA, e também entrei na UNILA, acredito eu, muito por conta das pesquisas que eu vinha fazendo, né, pensando na relação do Brasil com outros países, especificamente na América do Sul, naquele momento, né. Então, a Unicamp me proporcionou essa formação, né, que foi importante, né, e, ao mesmo tempo, uma formação, vamos dizer, diversa, né, não só uma formação muito especializada, que eu acho que é um problema, né, a gente precisa ter uma visão ampla, né, e a Unicamp acho que dá possibilidades, né, pela própria maneira como os currículos muitas vezes são estruturados, né, de você transitar por diferentes áreas. Acho que isso é muito saudável, isso é muito importante, né, para qualquer profissão, né, isso na contramão de uma tendência muito forte hoje em dia, que é da hiperespecialização, né, que você fica tão especialista numa coisinha mínima, né, que no fim você está quase que sabendo tudo sobre nada, né, como às vezes as pessoas brincam. Então, eu acho que isso foi muito legal, né, de ter uma formação aí transitando por diferentes áreas, a formação preocupada com a desnaturalização, né, de evidências, de coisas que se apresentam muito como verdades, né, da gente ter sempre um olhar que coloca em suspensão as coisas. Isso é algo que eu tento sempre fazer, né, e acredito eu que isso também tem sido importante de alguma forma para pensar na própria área de português como língua adicional, né? Claro que isso não é um movimento meu, mas com vários colegas orientandos, mas também de alguma forma de problematizar certos discursos que são meio que dados, né, que estão muito estabilizados, naturalizados, a começar pelo próprio discurso de que, talvez, às vezes, um discurso nacionalista, de promoção do português, um discurso que, para resumir, né, como se o dever de um professor que atua nessa área fosse promover o português aos 4 cantos do mundo, sem pensar nas relações de poder, nas relações de apagamento que podem estar sendo reforçadas aí, né? Então, eu estou junto com outras pessoas, mas preocupado sim com a promoção do português como uma língua de ciência, uma das línguas que faz parte, né, da cultura brasileira, mas em processos que possam ser mais plurais, mais democráticos, mais justos, né, e que, de alguma forma, o português, né, o ensino de português como língua adicional também possa contribuir para visibilizar, para valorizar outras línguas, né? E eu acho que esse tipo de reflexão, né, esse tipo de preocupação também nasce de uma formação que eu tive no IEL, né? Tanto com a Mônica Zop Fontana, quanto com vários outros professores da linguística aplicada que têm essa preocupação com a diversidade cultural, a diversidade linguística, a diversidade em suas diferentes matizes. Bom, a outra pergunta que você me fez sobre o mercado de trabalho, eu acho que, claro, né, quando a gente faz um curso como o de linguística, um curso de bacharelado, né, as pessoas em geral estão almejando uma área, uma atuação na esfera acadêmica, né, como professores, pesquisadores, mas a gente tem aí outros campos que têm se aberto, né, para além da academia em si, né,
por exemplo, né, no próprio mercado editorial, eu tenho uma colega formada em letras, né, na mesma turma que eu, que é a Carolina Assis Dias Viana, que trabalha como autora de materiais didáticos, né, no caso dela, de materiais didáticos de português como primeira língua, né. Enfim, isso faz parte muito da minha atuação, produzir materiais didáticos, né, mas não exatamente como principal tarefa da minha profissão, né, mas o campo editorial, né, é um campo que tem bastante possibilidade, né, tanto para produzir materiais de ensino de português, materiais de diferentes línguas, né, não só as línguas hegemônicas do cenário internacional, mas línguas minoritarizadas, inclusive, né, tem colegas aí que trabalham, por exemplo, com educação indígena, né, então pessoas que estão trabalhando em ONGs, né? Então existe aí diferentes possibilidades conforme os interesses e a formação específica de cada um, né? Que um curso de linguística, uma pós-graduação em linguística podem proporcionar, né? Pessoas, por exemplo, de áreas como a área da fonética, né, que podem ocupar certas posições em empresas, né, que desenvolvem tecnologias de comunicação, né, enfim, tem um campo aberto aí, né, que pode ser explorado de diferentes formas conforme a atuação e a formação específica de cada um. Leandro, a gente já vai se encaminhando para o fim, e aí eu queria te fazer 2 perguntas de prospecção de futuro, né? Se tu pudesses nos dizer quais são os teus projetos, então, a partir de toda essa trajetória que tu conseguiste nos narrar, o que o Leandro, professor e pesquisador, almeja pelos próximos anos, e também aí um aceno para o futuro de quem nos escuta, que tem a pretensão de fazer pós-graduação em linguística, pós-graduação em linguística no IEL. Quais seriam as dicas que o Leandro, doutor e mestre em linguística pelo IEL, teria a dar? Olha, Jael, em relação aos meus projetos profissionais para os próximos anos, eu pretendo continuar atuando e de modo cada vez mais forte em iniciativas de ensino, pesquisa e extensão relativas ao contexto de imigração de crise, né? Pensando não só em adultos, mas também no público do ensino básico, né? Hoje mesmo tive uma reunião sobre isso, pensando em parcerias que já começamos de alguma forma com a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, para a gente buscar políticas de inserção dos migrantes nas escolas, né? Então, eu pretendo cada vez mais contribuir nessa direção. E algo mais recente, né, há poucos meses eu assumi em substituição a uma colega da Faculdade de Letras da UFMG, que é a Bárbara Orfanó, que se afastou para pós-doutorado, e eu assumi a direção do Instituto Confúcio na Faculdade de Letras e da Direção de Relações Internacionais da UFMG. E esse é todo um outro campo, né, que também cresceu muito, que é o ensino de português para falantes de mandarim, né? A China é um país que tem fortalecido, né, o ensino de português para os seus cidadãos. E, bom, como estou agora também envolvido com essa política de difusão do mandarim, né, no Brasil, pretendo aí trabalhar com
em projetos que caminhem nas duas direções, né? Tanto fortalecer o ensino de mandarim aqui, né? Quanto fortalecer o ensino de português para chineses, né? Isso tanto os chineses que estão na China quanto os chineses que estão no Brasil, em Belo Horizonte, que a gente tem uma comunidade chinesa, né? E que é também uma área que, embora promissora, ainda foi pouco explorada, né? Que é o ensino de português para falantes de línguas distantes, como é o caso do mandarim, né? Inclusive, né, se você me permite recuperar uma pergunta, né, depois eu vou lembrar de várias coisas importantes que eu deixei de falar, mas você perguntou de atuação profissional. Para falar especificamente de atuação profissional na área de português como língua adicional, né, que é uma área que às vezes está meio apagada, né, isso cresceu nos últimos anos. Na Unicamp é diferente, né, na UFMG também, mas tem universidades em que essa área mal aparece, né, às vezes no currículo, mas é uma área bastante promissora, né, apesar da crise política, econômica que o Brasil atravessa atualmente. É uma área promissora e que cresceu bastante nos últimos anos, né? Isso na minha tese de doutorado, por exemplo, ficou bastante evidente. Bom, eu tenho colegas que trabalharam ou trabalham nessa área, seja em empresas no Brasil, né, como fundadores, coordenadores de escolas de idiomas especializadas no ensino de português como língua adicional, né? Tenho colegas que produzem materiais didáticos, né? Outros que estão no exterior, em diferentes países, né, seja por meio de programas como o programa de leitorado que eu mencionei, né, seja por contratos firmados junto a universidades, né, então só para mencionar alguns colegas que trabalharam ou trabalham no exterior, né, por um tempo menor, ou que às vezes ficam, inclusive, né, e mudam definitivamente para outro país. Tenho colegas nessa área que estão na China, ou estiveram na China, no Paraguai, nos Estados Unidos, né, bolsas, às vezes, por exemplo, da Fulbright, que permitem que graduandos, o início de formação, possam passar um tempo ensinando português nos Estados Unidos. A França tem um programa que guarda certas relações de proximidade com esse da Fulbright, que é o programa de assistentes de língua na França. Então, é uma oportunidade legal também para pessoas, aí eu acho que já são graduados ou com pós-graduação, mas que também pode ter uma experiência interessante de trabalhar na promoção do português na França. Tenho conhecidos ex-orientandos, a Karen Couto, que foi minha orientanda de doutorado, que trabalhou na França, na Guiana Francesa, no âmbito desse programa. Enfim, tem conhecidos na Argentina, Paraguai, né? Então, tem uma colega de graduação, inclusive, que trabalhou no Vietnã, duas colegas, né? Uma que se formou comigo, que é a Ângela Cagita, que trabalhou no Vietnã por alguns anos como leitora, né? Então, eu acho que, em termos de atuação profissional, né, tem tudo isso, ainda bem que eu lembrei de falar aqui para quem tem interesse fisicamente em trabalhar em políticas linguísticas relativas à internacionalização, à difusão do português, né? E a sua pergunta de como se preparar para a pós-graduação, eu acho, retomando um ponto que eu trouxe antes, eu acho que algo essencial é estar preocupado com uma formação ampla, né? Uma formação que não fique simplesmente em torno de uma área específica, né? Como você mencionou há pouco, Jael, que permita, né, um certo trânsito por diferentes áreas. Acho que isso é muito saudável, né, para um pós-graduando, né? Então, de buscar essa formação mais generalista, né, mobilizando saberes que se constituem não só no campo das letras, né, claro, né, que os diálogos com outros campos vão depender do tipo de pesquisa que você está fazendo, né, do seu objeto específico de pesquisa,
mas acho que isso sempre é algo bastante importante, né? Bom, em termos de dicas bem práticas, né, de como entrar na pós-graduação, conhecer bem as linhas de pesquisa do programa de pós-graduação. Você está interessada, você quer entrar no programa de pós-graduação em linguística da Unicamp, né? Então, bom, quais são as linhas de pesquisa, quais são os professores que atuam nesse programa, quais são as pesquisas que esses professores desenvolvem, né? Isso o site do IEL, por exemplo, tem todas as informações bem organizadas, quais são os diferentes projetos, os grupos de pesquisa, né? Olhar os currículos Lattes dos professores, né? Ler os trabalhos que já foram desenvolvidos por esse professor, que já foram orientados por esse professor, né? Então, primeiro, assim, né, para desenvolver um interesse genuíno por uma certa temática, né? Porque se não tivesse interesse forte, esse desejo forte de fazer pesquisa, fica muito sofrido fazer um mestrado ou um doutorado, né? Se aquilo for simplesmente por um certo status de semestre ou algo, acho que não, isso tende a não funcionar, né? Porque é um compromisso grande fazer pesquisa por 2 anos, pelo menos, ou 4 anos, né? E isso precisa ter algum tipo de paixão envolvido, né? Senão não dá, né? No limite isso vai gerar evasão, né? As pessoas que vão ficar frustradas e em algum momento vão desistir, né? Então precisa ter esse interesse. Claro que isso também vai sendo ajustado, né, ao longo do seu percurso, mas precisa ter uma questão que te mobilize, né, para continuar perscrutando aquilo, né? Acho que um outro ponto, né, é investir na formação em outras línguas, né, e a atenção de novo na diversidade, né, linguística. Então, a gente precisa também, para a pós-graduação, saber outras línguas, né? Também, claro, isso tem a ver com que literaturas você vai precisar dar conta de alguma forma para fazer sua pesquisa, mas isso também tem a ver com quem você quer trocar ideias diretamente, né? Então, bom, se eu tenho Desculpa, se eu tenho interesse pela área da surdez, né, eu vou precisar aprender Libras, né, isso vai ser fundamental. Se eu quiser trabalhar com ensino de português para pessoas surdas, inclusive, né, isso vai ser fundamental. Se eu quiser trabalhar com políticas linguísticas relativas a Libras, né, então, enfim, né, não só por isso, né, mas a gente precisa pensar nesse... Desculpa, já eu engasguei aqui. A gente precisa pensar em que línguas, quais línguas vão ser relevantes para a gente, tendo em vista um certo percurso na pós-graduação que a gente quer fazer, né? Hoje, bom, eu aprendi francês quando eu estava na graduação do IEL. Isso foi muito importante para mim, né? Inclusive fiz uma parte do meu doutorado na França. Estudei espanhol também quando estava na Unicamp, que também foi bastante importante para mim, né? Para ter outras possibilidades de relação com pesquisadores, em especial na Argentina, né? Mas ao mesmo tempo sinto, né, que poderia ter investido em outras línguas naquele momento e que hoje em dia, por falta de tempo, inclusive, às vezes fica mais difícil para investir, né? Mas uma delas, por exemplo, é a Libras, né? Que quando eu fiz graduação não se falava tanto de Libras, eu penso para mim, né? Isso não, acho que no IEL se falava muito pouco disso ainda.
lembro de algum professor ou outro mencionar, falar de Libras, mas não era algo que estava muito na agenda das pesquisas na linguística naquele momento, pelo menos não na Unicamp, né? E hoje eu sinto falta, né? Nossa, eu já poderia, né? Quem sabe talvez me virar um pouco na Libras, né? É uma coisa que, enfim, que vou fazer, né? Espero que a médio prazo. Mas naquele momento não tive essa percepção, e hoje me faz falta, né? A Faculdade de Letras aqui aprovou recentemente um curso de Letras Libras, e a gente tem recebido alunos surdos, né? E me vejo privado de certos, de uma relação mais forte com esses alunos por não saber Libras, né? Claro, a gente tem a universidade tem intérpretes de Libras, né? Mas se eu soubesse, né, me virar minimamente, né, tivesse um intermediário em Libras, né, tivesse alguma fluência, seria tudo muito mais tranquilo, né? Então, acho que é isso é importante também para quem está entrando na pós-graduação, pensar que línguas vão ser relevantes não só para ler naquelas línguas, mas também para as pessoas com as quais você deseja interagir, né? E um outro ponto que eu acho fundamental é investir na escrita, né? Fazer uma dissertação, uma tese, ainda mais na área de linguística, é algo que envolve um trabalho considerável de escrita, né? Que, claro, é algo que a gente vai... É um processo permanente, que nunca tem fim, né? Que é o letramento, né, e o letramento acadêmico especificamente, né, mas a gente precisa, acho que ao entrar na pós-graduação, né, e pensando também, né, e desenvolvendo estratégias para ir aprimorando a escrita acadêmica, né? Eu acho que a gente precisa, de alguma forma, e as universidades, né, têm, algumas delas, investido em políticas voltadas para o letramento acadêmico, né? Mas eu acho que o pós-graduando precisa estar atento a isso, né? Escrever a não ser que seja um segundo mestrado ou um segundo doutorado, que é raro, né, Jael, a não ser no caso de uma pessoa como você, né, mas já as pessoas fazem mestrado uma vez, doutorado uma vez, e pronto, né? Então, claro, elas nunca escreveram, com raras exceções, uma dissertação ou uma tese antes, né? E é evidente que elas não estão preparadas para escrever, né? Afinal, nunca escreveram aquilo antes, mas precisam ter um compromisso pessoal com o desenvolvimento da própria escrita, né? Estarem atentas a isso, buscarem oportunidades de formação, né? Hoje, como eu disse, esse curso de letramento acadêmico, e não é só curso, né? Mas no próprio ato de fazer pesquisa, né? Bom, eu estou lendo aqui esse texto, eu gostei bastante desse texto aqui, esse artigo. Além da discussão que é feita, né, como é que esse texto está organizado, né, em termos de escrita mesmo, o que é bacana nesse texto que eu posso aproveitar para a minha própria escrita, um trabalho colaborativo, né, acho que isso é outra coisa super importante na pós-graduação, né, que infelizmente nem sempre acontece, né, a gente às vezes está a gente está num mundo muito individualista, né? Isso às vezes também se reproduz na pós-graduação, as pessoas acabam ficando muitas vezes isoladas umas das outras, né? E claro que escrever, né, uma dissertação, uma tese sempre é um processo que envolve algum tipo de solidão, né? Que é você no seu computador, né? E você e o computador você. Mas eu acho que esses momentos podem ser quebrados, eles precisam ser quebrados, né, com práticas como chama um colega com qual você tem mais familiaridade, lê o texto dele, ele vai ler seu texto, né, esse tipo de contribuição, acho que isso é muito saudável, é muito importante, né, ou seja, não só o diálogo, né, fundamental entre o orientando e o orientador, mas o diálogo que vai se fazendo aí entre os próprios pós-graduandos, né, para discutir as pesquisas. Eu tive e tenho, né, colegas
com quem eu sempre pude trocar muitas ideias e que contribuíram muito e que contribuem muito para as minhas pesquisas, né? Já é o mesmo, né? Uma que, se eu mando mensagem no WhatsApp, já é, o que é isso daqui que você discute nesse texto, me explica, tal, né? Então, acho que isso é muito legal, né? Que depende, claro, de uma estrutura universitária que favoreça isso. Eu acho que o IEL tem diferentes mecanismos que favorecem esse tipo de trabalho conjunto, né, grupos de pesquisa, por exemplo, mas também acho que depende de uma certa atitude, né, do pós-graduando de entender o seu trabalho dentro de uma rede e buscar ir fazendo essa rede. Eu acho que isso é super importante e é cada vez mais importante nas pesquisas, né? Se a gente pensar nas pesquisas agora da Covid, né? Isso fica muito evidente, né? Como não é o pesquisador sozinho que vai lá e consegue criar a vacina, né? Uma rede colaborativa de muita gente, né? Interessada em contribuir um com o outro, né? E não em competir, né? Bom, acho que seriam as principais dicas que eu tenho aí para dar. Leandro, eu quero te agradecer, assim, eu acho que foi uma aula, na verdade, a oportunidade de conversar contigo. Com certeza quem estiver nos ouvindo, né, agora já falando imaginando essa entrevista indo ao ar e tal, com certeza conseguiu entender a partir da tua trajetória a importância de alguns valores na prática da pesquisa e na nossa formação mesmo, né, como profissionais. Eu tenho alguns amigos que estão entrando na pós-graduação agora, em diferentes áreas, assim, e alguns deles chegam até mim e com a evidência do tipo, Jael, então é por isso que tu tá sempre lendo? Porque não para, assim, não é sábado, não é domingo, não é porque é sábado e porque é domingo que a gente não tá lendo. Eu acho que quem trabalha com pesquisa e quem trabalha com pesquisa do que gosta, não faz isso por obrigação, mas porque está, então, literalmente atravessado pelo interesse. E eu acho, Leandro, que ficou bastante evidente o quanto que políticas linguísticas estava lá na tua iniciação científica e permanece hoje na tua prática como professor, como pesquisador. Eu já te falei isso inúmeras vezes, então, para mim, é um prazer gigantesco ter trocado essa ideia contigo hoje. Tu é responsável pela minha incursão nesse grande campo da política linguística lá em 2013, quando, na ocasião do programa Mais Médicos e depois em tantas outras ocasiões. Eu quero convidar todos para lerem o que o Leandro escreve, e o que ele organiza também, tanto acadêmico, tanto na pesquisa como a produção de material didático, que é determinada por essa prática de pesquisa. E eu acho que outra coisa que me ficou bastante evidente, Leandro, enquanto tu falavas, o quanto que caminha junto a prática como pesquisador, as coisas que a gente lê, as coisas que a gente ficha enquanto estiver lendo, e aquilo que a gente pode oferecer de resultado prático e concreto para o mundo, ao sentar com o gestor público e poder pensar uma política linguística educacional em nível municipal, em Belo Horizonte, ao propor um material didático. Então, assim, eu quero, na verdade, em nome da pós-graduação do IEL, te agradecer pela disponibilidade de conversar com a gente, e dizer que teu trabalho é inspirador, e eu indico para diferentes áreas, inclusive, quem quer conhecer sobre direito linguístico e políticas linguísticas, ler as coisas que tu escreves. Então, eu quero te agradecer, te entregar a palavra de novo para tu fazeres tuas considerações finais aí da nossa entrevista, e aí então eu vou encerrar formalmente a gravação. Muito obrigado, Jael, pelas palavras, por essa conversa aqui.
Para mim sempre é um prazer trocar ideias com você, aprendo muito também com as suas coisas, né? Para quem tem interesse por esse campo das políticas linguísticas, também recomendo fortemente aí a leitura dos trabalhos da Jael, né? E estou fazendo isso aqui não é para puxar saco da Jael, não, porque a Jael, ela sabe disso, os textos dela fazem parte das minhas disciplinas, sempre tem lá textos da Jael, né, na bibliografia das disciplinas da graduação, na pós, dos meus orientandos. A Jael tem muita coisa boa, vale a pena vocês conhecerem. E agradeço aí, além da Jael, ao programa de pós-graduação linguística do IEL pelo convite para essa conversa. Realmente sou muito grato, né, ao IEL pela formação, pelas possibilidades de abertura, né, pelas possibilidades de descentralização, né, de formação crítica, de formação profissional, e assim, para os pós-graduandos e para os que desejam entrar na pós-graduação, queria, para concluir, dizer que eu sei, né, que neste momento pensar em fazer uma pós-graduação nem sempre parece ser a opção mais interessante, né, ao contrário, né, a gente está no momento em que as universidades públicas têm sido explicitamente atacadas, né, isso pelo menos desde das últimas eleições, né, que começou toda uma campanha de difamação mesmo, de fake news contra as universidades públicas, né, como sendo as instituições da Badena, da balbúrdia, né, para recuperar uma palavra explícita do atual presidente, e não como os lugares sérios que são, né, os lugares de transformação social, de transformação das pessoas, de contribuições na ciência em diferentes campos, né? Então, infelizmente, a gente tem visto, né, um desinvestimento nas universidades públicas, o que é muito contraditório com o momento atual do Brasil e do restante do mundo, né, que é um momento em que a gente precisaria estar cada vez mais preocupados em investir na ciência, mas não é, infelizmente, o que tem acontecido no Brasil, né, cada vez mais cortes, universidades super importantes no Brasil que já estão falando de que não precisarão fechar as portas, que não terão condições para as despesas mínimas, né? Então é claro que nesse contexto, né, fazer pós-graduação, principalmente para aqueles que pensam numa atuação acadêmica, não é o cenário mais animador, né? Mas o que eu queria dizer é que e acho que a linguística também, né, pode ensinar muito isso a gente, quando a gente analisa certas políticas linguísticas, né, já a gente vê como sempre existe espaço para resistência, né, e como essa resistência, por mais difícil que seja, né, como ela muitas vezes, pouco a pouco, né, claro que isso não é do dia para a noite, né, mas como ela tem os seus efeitos, né. Então, se hoje, né, entrar na pós-graduação, entrar para quê, né? Não existe investimento, a gente está minguando, né? Mas, enfim, acredito que a gente não pode perder a esperança de que dias melhores virão, né? E acho que fazer a pós-graduação, inclusive, pode contribuir decisivamente para a atuação para que esses dias melhores cheguem o tão rápido quanto possível, né? Então, em resumo, né, eu queria concluir dizendo, não desanimem, né? Ao contrário, mantenham aí a perseverança, apesar das dificuldades, porque eu acho que é um investimento pessoal, um investimento subjetivo, né? Fazer pós-graduação que vale muito a pena por todos esses motivos que eu tentei falar aqui. Então, muito obrigado aí a todo mundo que acompanha essa conversa. E depois também pode colocar meu e-mail aí, né, para quem tiver interesse
me contactar, isso é fácil, na verdade, só entrar no site da Faculdade de Letras da UFMG que vocês encontram meu e-mail, meus contatos, enfim, outras coisas que eventualmente possam interessar a vocês. Então, muito obrigado, abraço para todo mundo. Leandro, obrigada. Eu quero encerrar, então, convidando todo mundo a seguir acompanhando a série de entrevistas com egressos da pós-graduação em Linguística do IEL. Boa noite, Leandro. Até mais. Tchau, tchau, Jael.